Fala, nação rubro-negra. O Flamengo em Foco tá no ar com mais um vídeo cheio de informações exclusivas e novidades quentíssimas do Mengão. Antes de começarmos, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notícia, nenhuma bomba e nenhuma atualização do mais querido. E atenção! Todo mundo que se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o nome e a cidade de onde está assistindo vai estar automaticamente participando do sorteio de uma camisa oficial do Flamengo. Então já se inscreve agora, comenta seu nome e sua cidade e você pode ser o próximo torcedor a vestir o manto. Agora bora direto para as notícias. O Flamengo inicia um período que promete ser decisivo para o futuro de seu elenco na temporada de 2026. Com a janela de transferências se encerrando no dia 3 de março, o clube carioca se vê diante de escolhas estratégicas que podem redefinir sua estrutura. A diretoria trabalha com a perspectiva de que haverá mais saídas do que entradas, e esse cenário já desperta debates intensos entre torcedores e analistas, que enxergam na movimentação um reflexo da política de gestão adotada após investimentos pesados em reforços recentes. Entre os nomes que podem deixar o time, dois casos chamam a atenção, Alan e Wallace Ian. Ambos foram preteridos nas últimas convocações e sequer viajaram para a disputa da Supercopa, o que reforça a ideia de que estão fora dos planos imediatos da comissão técnica. Embora continuem treinando normalmente, a ausência nas partidas indica que o ciclo deles pode estar chegando ao fim. Essa indefinição gera expectativa, pois ambos ainda possuem mercado ativo no futebol nacional. Alan, por exemplo, chegou a despertar interesse de gigantes como São Paulo e Corinthians, mas as conversas não avançaram. A falta de acordo deixou o jogador em compasso de espera, sem saber se terá nova oportunidade ou se será negociado antes do fechamento da janela. Wallace, por sua vez, viveu uma situação ainda mais peculiar, chegou a se despedir do clube, mas viu sua transferência para o Red Bull Bragantino ser travada por divergências contratuais. Agora, aguarda uma solução definitiva ou a possibilidade de outro clube entrar na disputa. A diretoria rubro-negra mantém postura cautelosa, reconhecendo que enquanto a janela estiver aberta, tudo pode acontecer. Existe sempre o risco de algum clube pagar a multa rescisória de um atleta, o que foge ao controle interno. No caso de Wallace e Ian, os dirigentes acreditam que as pendências com o Bragantino podem ser resolvidas até o prazo final, mas não descartam surpresas. Essa incerteza adiciona tensão ao ambiente e mantém a torcida atenta a cada movimentação. Se Alan e Wallace ainda vivem indefinições, a saída de Iago já está praticamente sacramentada. O zagueiro encaminhou sua transferência para o Orlando City, dos Estados Unidos, após perceber que não teria espaço no elenco principal. Com contrato válido apenas até o fim do ano, o jogador optou por buscar novos horizontes, encerrando sua passagem pelo Flamengo sem grandes oportunidades. Essa saída confirma a tendência de enxugamento do grupo, priorizando atletas que realmente fazem parte dos planos da comissão técnica. No que diz respeito a reforços, o Flamengo adota postura mais contida. Depois de investir pesado na contratação de Lucas Paquetá, em uma operação que ultrapassou 300 milhões de reais, o clube entende que não haverá novas movimentações de grande porte. A diretoria segue atenta a oportunidades de mercado, mas com foco em contratações pontuais e estratégicas, especialmente em posições como atacante e volante, que podem se tornar carências O clube já se despediu de nomes importantes. Matheus Cunha, Pablo, Cleiton, Vina, Vitor Hugo, Michael, Carlinhos e Juninho deixaram o elenco, evidenciando uma reformulação profunda. Essas saídas, somadas às possíveis negociações em andamento, mostram que o Flamengo está disposto a abrir espaço para novos protagonistas, mesmo que isso signifique perder atletas com história recente no clube. A torcida acompanha cada detalhe com expectativa e apreensão. Muitos questionam se a saída de jogadores como Alan e Wallace pode enfraquecer o elenco, enquanto outros acreditam que a chegada de Paquetá e a manutenção de peças-chave garantem a competitividade necessária. Esse debate reflete a paixão rubro-negra, que transforma cada movimentação em pauta nacional. Especialistas em mercado esportivo destacam que o Flamengo vive um momento de transição. A aposta em contratações milionárias, como a de Paquetá, precisa ser equilibrada com ajustes internos e saídas estratégicas. O desafio da diretoria é manter o elenco forte e coeso, sem abrir mão da sustentabilidade financeira.
Essa equação complexa torna a reta final da janela ainda mais intrigante. O caso de Wallace Ian, em particular, simboliza a dificuldade de negociações no futebol brasileiro. Mesmo com acerto praticamente fechado, divergências burocráticas podem atrasar ou inviabilizar transferências. Essa situação expõe a fragilidade das tratativas e mostra como detalhes contratuais podem mudar o destino de um jogador em questão de dias. Já Alan representa o dilema de atletas que possuem mercado, mas não encontram condições ideais para uma transferência. A falta de avanço nas conversas com São Paulo e Corinthians deixou o jogador em uma espécie de limbo, sem perspectiva clara de futuro. Essa indefinição gera ansiedade tanto para o atleta quanto para o clube, que precisa decidir se mantém ou libera o jogador. A saída de Iago para o Orlando City também reforça a tendência de internacionalização dos talentos brasileiros. Muitos atletas buscam oportunidades fora do país em busca de maior valorização e estabilidade. Para o Flamengo, essa perda pode não ter impacto técnico imediato, mas simboliza a dificuldade de segurar jogadores que não encontram espaço no elenco principal. Com a janela se aproximando do fim, o Flamengo vive dias de intensa movimentação. Cada decisão tomada pela diretoria pode ter impacto direto na temporada, seja pela chegada de reforços pontuais ou pela saída de nomes que já não fazem parte dos planos. O clube se encontra em um momento de ajustes finos, onde cada detalhe pode definir o rumo da equipe em 2026. Essa reta final promete ser acompanhada com lupa pela torcida e pela imprensa. O Flamengo, acostumado a protagonizar grandes histórias, agora escreve mais um capítulo de sua trajetória, marcado por negociações, despedidas e expectativas. O desfecho da janela de transferências será decisivo para entender se o clube conseguirá equilibrar ambição e prudência, mantendo-se como protagonista no cenário nacional e internacional. Fala, nação rubro-negra! Antes de seguir com as notícias, aproveita e se inscreve no Flamengo em Foco e já deixa aquele like que fortalece demais. Assim você fica por dentro de tudo que rola no Mengão, em primeira mão e sem perder nada. Agora bora continuar com as novidades. O futebol brasileiro amanheceu em estado de choque com uma notícia que parece saída de um roteiro cinematográfico. O dono do Dallas Cowboys, uma das franquias mais valiosas da NFL, teria feito uma proposta bilionária ao Flamengo. O valor? Surreais 3,2 bilhões de reais. A informação caiu como uma bomba no noticiário esportivo e imediatamente mobilizou torcedores, dirigentes e especialistas, todos tentando compreender o que estaria por trás de uma investida tão ousada. A proposta, segundo fontes próximas às negociações, não se trata apenas de uma simples aquisição de participação. O magnata norte-americano estaria disposto a investir pesado na transformação do Flamengo em uma potência global, ampliando sua marca para além das fronteiras brasileiras e colocando o clube em um patamar comparável ao de gigantes europeus. O número astronômico de 3,2 bilhões já seria suficiente para despertar curiosidade, mas o que realmente intriga é a visão estratégica por trás dessa movimentação. O Dallas Cowboys, conhecido por ser a franquia mais valiosa do esporte mundial, tem em seu proprietário um empresário que entende como poucos a lógica do entretenimento e da monetização esportiva. Ao mirar o Flamengo, ele não estaria apenas adquirindo um clube de futebol, mas sim uma marca cultural, com uma torcida apaixonada e uma presença midiática que transcende o campo. O investimento, portanto, seria tanto financeiro quanto simbólico. No Brasil, a repercussão foi imediata. Programas esportivos dedicaram horas de debate ao tema, e as redes sociais se transformaram em arenas virtuais de discussão. Torcedores se dividiram entre o entusiasmo pela possibilidade de ver o Flamengo ainda mais poderoso e o receio de que uma entrada estrangeira pudesse descaracterizar a identidade rubro-negra. A proposta, afinal, mexe com sentimentos que vão muito além das cifras. Entre os dirigentes, a reação foi de cautela. O Flamengo, que nos últimos anos se consolidou como o clube mais estruturado financeiramente do país, sabe que qualquer negociação desse porte precisa ser analisada com frieza. E foi nesse contexto que Luiz Eduardo Batista, o BAP, vice-presidente de Relações Externas do clube, decidiu se pronunciar. Suas palavras, como sempre, foram afiadas e carregadas de significado.
BAP afirmou que o Flamengo não está à venda, mas deixou claro que o clube está aberto a parcerias estratégicas que possam ampliar sua presença internacional. Ele ressaltou que a proposta é um sinal inequívoco da força da marca Flamengo, capaz de atrair o interesse de investidores globais. Ao mesmo tempo, fez questão de tranquilizar a torcida: a essência rubro-negra, segundo ele, jamais será negociada. A fala de BAP trouxe alívio para parte da torcida, mas também levantou novas questões. Se o Flamengo não está à venda, até que ponto uma proposta bilionária pode ser ignorada? E mais, que tipo de parceria poderia surgir a partir de um interesse tão explícito de um dos maiores empresários do esporte mundial? As perguntas permanecem no ar, alimentando ainda mais a curiosidade dos torcedores. Especialistas em marketing esportivo destacam que o movimento faz sentido dentro de uma lógica global. O futebol brasileiro, apesar de sua tradição e talento, ainda não conseguiu se posicionar como produto internacional de forma consistente. O Flamengo, com sua torcida gigantesca e conquistas recentes, seria o candidato natural a liderar esse processo. Um aporte bilionário poderia acelerar essa transformação. Do lado norte-americano, a estratégia também parece clara. O dono do Dallas Cowboys sabe que o futebol é o esporte mais popular do planeta e que o Brasil é um celeiro inesgotável de talentos. Ao se associar ao Flamengo, ele teria acesso a uma base de jogadores, uma marca consolidada e um mercado apaixonado. Seria, em outras palavras, um casamento perfeito entre tradição e capital. A proposta de 3,2 bilhões, portanto, não é apenas sobre dinheiro. É sobre visão de futuro, sobre a tentativa de transformar o Flamengo em uma potência global capaz de disputar espaço com Real Madrid, Barcelona e Manchester United. Para os torcedores, a ideia é ao mesmo tempo fascinante e assustadora, pois mexe com a identidade de um clube que sempre se orgulhou de sua raiz popular. Enquanto isso, os bastidores fervem. Reuniões internas foram convocadas, consultores financeiros acionados e advogados mobilizados para analisar os detalhes da proposta. O Flamengo, que já vinha discutindo a possibilidade de se tornar uma sociedade anônima do futebol, SAF, agora se vê diante de uma oportunidade que pode acelerar esse processo de forma inédita. A imprensa internacional também repercutiu o caso. Jornais europeus e norte-americanos destacaram o interesse do dono do Dallas Cowboys como um sinal de que o futebol brasileiro finalmente entrou no radar dos grandes investidores globais. Para muitos analistas, essa pode ser a primeira de várias movimentações semelhantes nos próximos anos. No Rio de Janeiro, a torcida vive um misto de euforia e apreensão. Nas ruas, bares e arquibancadas, o assunto domina as conversas. Alguns sonham com contratações de peso, imaginando craques internacionais vestindo o manto rubro-negro. Outros temem que o clube perca sua essência, tornando-se apenas mais uma peça em um tabuleiro global de negócios. BAP, por sua vez, mantém o tom firme. Em suas declarações, ele insiste que o Flamengo não precisa vender sua alma para crescer. O clube, segundo ele, já tem força suficiente para se consolidar como potência mundial, e qualquer parceria deve respeitar essa identidade. Suas palavras ecoam como um recado direto ao investidor norte-americano: o Flamengo é grande demais para ser comprado. Ainda assim, o simples fato de uma proposta desse porte ter sido feita já muda o cenário. O futebol brasileiro, historicamente marcado por dificuldades financeiras, agora se vê diante de uma nova realidade. Se o Flamengo pode atrair bilhões, outros clubes também podem se tornar alvo de investidores internacionais. O mercado, portanto, está prestes a se transformar. A proposta também reacende o debate sobre a profissionalização do futebol no Brasil. Muitos especialistas defendem que a entrada de capital estrangeiro pode ser positiva, trazendo gestão moderna e recursos para a infraestrutura. Outros alertam para os riscos de perder o controle sobre clubes que são verdadeiros patrimônios culturais. O caso do Flamengo, nesse sentido, é emblemático. Enquanto as discussões avançam, o torcedor rubro-negro segue dividido. Há quem veja na proposta uma chance única de colocar o Flamengo no topo do mundo. Há também quem prefira manter o clube fiel às suas raízes, mesmo que isso signifique crescer de forma mais lenta. O dilema, afinal, é entre tradição e modernidade, entre paixão e negócios. O dono do Dallas Cowboys, por sua vez,
ainda não se pronunciou oficialmente sobre os detalhes da proposta. Mas sua movimentação já deixou claro que ele enxerga no Flamengo um potencial gigantesco. Para um empresário acostumado a transformar franquias esportivas em máquinas de lucro, o desafio de levar o clube carioca ao topo do mundo parece irresistível. No meio de toda essa efervescência, uma certeza se impõe: o Flamengo nunca mais será visto da mesma forma. A proposta bilionária colocou o clube em um novo patamar, mostrando que sua marca tem valor global. Seja qual for o desfecho, o episódio já entrou para a história como um marco na relação entre o futebol brasileiro e o mercado internacional. E assim, entre cifras astronômicas, declarações firmes e sonhos de grandeza, o Flamengo se vê diante de um futuro incerto, mas cheio de possibilidades. O que parecia impossível agora está sobre a mesa: 3,2 bilhões de reais e a chance de se tornar uma potência global. O mundo observa, a torcida aguarda e BAP já deixou claro: o Flamengo não está à venda, mas está pronto para conquistar o planeta. A repercussão da proposta bilionária ao Flamengo foi imediata e avassaladora. Em poucas horas, o assunto dominava os principais portais esportivos do Brasil e do mundo, com manchetes que destacavam o valor surreal de 3,2 bilhões e a ousadia do dono do Dallas Cowboys. A notícia não apenas surpreendeu os torcedores rubro-negros, mas também chamou a atenção de analistas financeiros, jornalistas internacionais e até mesmo de dirigentes de outros clubes, que enxergaram no episódio um sinal de que o futebol brasileiro entrou definitivamente no radar dos grandes investidores globais. Nas redes sociais, o impacto foi ainda mais intenso. Hashtags relacionadas ao Flamengo e ao Dallas Cowboys rapidamente alcançaram os trending topics, com milhares de comentários, memes e debates acalorados. Torcedores exaltavam a grandeza do clube carioca, enquanto outros questionavam se a entrada de um investidor estrangeiro poderia comprometer a identidade popular do Flamengo. O tom das discussões variava entre euforia e cautela, refletindo a complexidade de um tema que mistura paixão e negócios. Programas esportivos de televisão e rádio dedicaram blocos inteiros à análise da proposta. Especialistas em marketing esportivo ressaltaram que o valor oferecido é um indicativo claro da força da marca Flamengo, que já vinha se consolidando como a maior do Brasil. Alguns comentaristas chegaram a comparar o movimento com aquisições de clubes europeus por magnatas árabes e norte-americanos, destacando que o futebol brasileiro pode estar prestes a viver uma revolução semelhante. No cenário político e institucional do esporte, a notícia também gerou repercussão. Autoridades ligadas ao Ministério do Esporte e à Confederação Brasileira de Futebol, CBF, foram questionadas sobre os impactos de uma eventual negociação desse porte. Muitos destacaram que a entrada de capital estrangeiro pode trazer benefícios, como maior profissionalização e investimentos em infraestrutura, mas alertaram para a necessidade de regulamentação clara para evitar que clubes se tornem reféns de interesses externos. Entre os torcedores organizados, a reação foi marcada por desconfiança. Líderes de algumas torcidas afirmaram que o Flamengo não pode se transformar em um produto de investidores internacionais, defendendo que o clube deve preservar sua essência popular e sua ligação histórica com o povo. Ao mesmo tempo, outros grupos viram na proposta uma oportunidade única de colocar o Flamengo em um patamar global, capaz de disputar títulos e mercados com os maiores clubes do planeta. A imprensa internacional repercutiu o caso com entusiasmo. Jornais espanhóis, ingleses e norte-americanos destacaram que o interesse do dono do Dallas Cowboys no Flamengo é um sinal de que o futebol brasileiro finalmente despertou a atenção dos grandes conglomerados esportivos. Alguns veículos chegaram a afirmar que o Flamengo pode se tornar o primeiro gigante global da América Latina, caso a negociação avance. No mercado financeiro, analistas observaram que a proposta pode abrir caminho para uma nova era de investimentos no futebol brasileiro. Fundos internacionais já vinham sondando clubes locais, mas o valor oferecido ao Flamengo estabeleceu um novo parâmetro. Especialistas afirmam que, se concretizada, a negociação pode atrair outros investidores e transformar o Brasil em um polo de oportunidades para o capital estrangeiro. A fala de BAP, vice-presidente de Relações Externas do Flamengo, também repercutiu fortemente. Sua postura firme ao afirmar que o clube não está à venda foi interpretada como um recado direto ao investidor norte-americano e como uma tentativa de tranquilizar a torcida.
Ao mesmo tempo, sua abertura para parcerias estratégicas foi vista como uma sinalização de que o Flamengo pode, sim, explorar oportunidades internacionais sem perder sua identidade. Em outros clubes brasileiros, dirigentes acompanharam a notícia com atenção e até certo grau de preocupação. Se o Flamengo conseguir atrair investimentos bilionários, a diferença de poder financeiro em relação aos rivais pode se tornar ainda maior. Isso poderia acentuar a concentração de títulos e ampliar a distância entre o Flamengo e os demais clubes, criando um cenário de hegemonia quase absoluta no futebol nacional. Por fim, a repercussão da proposta mostra que o futebol brasileiro está diante de uma encruzilhada histórica. De um lado, a chance de se modernizar e se inserir de vez no mercado global, com investimentos capazes de transformar clubes em potências mundiais. Do outro, o desafio de preservar a identidade cultural e popular que sempre caracterizou o esporte no país. O caso do Flamengo, com seus 3,2 bilhões em jogo, é apenas o início de um debate que promete se estender por muito tempo e redefinir os rumos do futebol brasileiro. Aqui no Flamengo em Foco, você recebe as notícias mais quentes do Mengão todos os dias. Então já se inscreve no canal, deixa aquele like maroto e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização importante sobre o mais querido. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa notícia, a opinião da nação é fundamental. A gente se vê no próximo vídeo.